Introdução, Salmos, fé e tulipas, sólida glória, tenha todos um maravilhoso dia. Você pode olhar aqui na descrição deste vídeo, é um link para você ver o comentário desta Bíblia aqui, a Bíblia King James, com as notas de rodapé dos 150 Salmos. Eu acredito que não é um comentário completo, versículo por versículo, mas vai te dar maravilhosas interpretações e comentários pontuais sobre várias partes de vários desses salmos. Eu acredito que você vai aprender mais o livro dos Salmos, além de apreciar essa tradução que eu acho maravilhosa. E segundo o que está aqui no Anotas, espera só um pouquinho. Como está aqui digamos assim, uma recomendação do Hernandes Dias Lopes, pastor sênior da primeira igreja presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, doutor em teologia, escritor e conferencista. Enfim, nesta época eu creio que ele era pastor sênior da primeira igreja presbiteriana. Hoje ele parece que pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Pinheiros. Olha o que ele escreve: o estudo teológico no Brasil não será o mesmo depois do lançamento da Bíblia King James atualizada em português. Faltava na prestigiosa coroa literária evangélica brasileira uma gema preciosa, lacuna que veio a ser preenchida pela iniciativa desse grande grupo de santos que lapidaram uma das mais belas traduções da Bíblia no mundo, a King James de 1611. Nossa língua luso-tupiniquim foi privilegiada por tal obra. Encantei-me com os sinópticos, com sua poesia e apontamentos, degustando cada palavra. Já estou utilizando esta nova tradução em minhas pregações e escritos. A coroa já está pronta, completa. Usemo-la, pois. Enfim, maravilhoso, né? Tem recomendação aqui de, enfim, muita gente, Ana Paula Valadão, enfim, muita gente conhecida aí recomendou esta Bíblia. A minha já está bem gasta. Então, se você olhar aqui na descrição, vai ter os 150 salmos, um por um salmo em cada vídeo. E cada salmo tem a nota de rodapé. Vamos lá? Introdução, livro de Salmos. Autoria. A descoberta dos chamados rolos do Mar Morto, nas cavernas do Monte Kiram, é considerada a maior descoberta arqueológica do século XX e deu origem a uma série de pesquisas e relatórios científicos que colaboram até hoje para a melhor compreensão dos manuscritos bíblicos, além de atestar a autenticidade de muitas cópias historicamente mais recentes. A primeira coletânea pré-exílica de salmos foi organizada na época de Davi, quando a liturgia do culto a Javé e Ravé, o nome santo e impronunciável de Deus, em hebraico transliterado muitas vezes em Jeová, Yahvé ou Adonai, o Eterno, é em geral traduzido por Senhor, começava a tomar forma. Os primeiros salmos a serem agrupados, e que mais tarde dariam origem ao saltério, foram denominados Orações de Davi, filho de Jessé. Salmo 72, versículo 20. Outros foram compostos durante o exílio. Contudo, foi durante o reinado do seu filho Salomão, um dos reis considerados davídicos, e o exercício do serviço litúrgico e religioso no primeiro templo, que os salmos definitivamente passaram a fazer parte da tradição judaica. Assim, o livro dos Salmos é a compilação de várias coletâneas da fina obra literária bíblico-canônica judaica, poemas, hinos e cânticos espirituais, e representa a etapa final de um processo que demandou séculos de vívida história. Foram os mestres e servos pós-exílicos do templo, entretanto, que completaram e concluíram a coletânea final de 150 salmos, número com o qual concordam a Septuaginta e o texto hebraico, ainda que cheguem a essa cifra de modo diferente ao final do século III a.C. As expressões salmo e saltério provêm da Septuaginta, a primeira e mais notável tradução do grego do Antigo Testamento, elaborada por um grande
por um grupo de eruditos de Alexandria por volta do ano 285 a.C. E, a princípio, referia-se aos instrumentos de cordas usados nas liturgias da época, harpa, lira, alaúde, etc. Mais tarde passaram a designar não apenas os instrumentos, mas, igualmente, os cânticos que acompanhavam os cultos. Os títulos hebraicos originais, Tehillim, louvores, Tefilot, orações, deram origem ao termo que usamos hoje, salmos. É costume nas sinagogas em todo o mundo recitar uma oração anterior em preparação reverente à leitura devocional dos salmos, cujo primeiro parágrafo aqui transliteramos. Yehi Hatson Milefanesha Adonai Elohenu Velohe Avotenu Habosher Bedavid Avdo Uvezao Asharav Vehabosher Beshirot Vetishbashot Shetfen Berashamin El Keriat Mismore Tehlim Shekra Keilu Amaran David Amelesh Alav Has Halom Beatzmo Zeshuto Toquem Aleno. Ó Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, que com amor acolheste teu servo David e seus descendentes, e que te deleitas com cânticos de louvores, possam ser de teu agrado os salmos que vou pronunciar. Considera-os como se, pelo próprio rei Davi, de abençoada memória, tivessem sido recitados. De acordo com os títulos, parte integrante do texto bíblico que, na Bíblia King James e posteriormente em outras traduções, aparece como título ou junto ao primeiro versículo. Davi foi autor ou fonte de inspiração de 73 salmos. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou categoricamente a validade do título do Salmo 110 e a autoria de Davi. Marcos capítulo 12, versículo 36. Devido à fraseologia hebraica empregada nos manuscritos, que significa, de modo geral, pertencente a, surge uma dificuldade na precisão das autorias, pois essas expressões podem ser igualmente interpretadas no sentido de concernente a, para uso de ou ainda dedicado a. Portanto, o nome pode referir-se ao título de uma coleção de salmos que havia sido reunida em torno de um determinado personagem, como o de Asaf ou dos Coraitas, por exemplo. Contudo, especialmente depois dos estudos sobre os rolos do Mar Morto, não há dúvidas entre os mais renomados biblistas de que houve um saltério composto por esse notável compositor, músico e cantor, coletânea que pode ter incluído hinos e escritos a respeito de alguns dos reis davídicos posteriores ou ainda salmos escritos à moda de Davi. O nome Davi também é usado no saltério, em sua forma original, como substantivo coletivo a fim de representar os reis de sua dinastia. Nos livros hebraicos de orações, a memória de Davi é tradicionalmente referenciada como o doce cantor de Israel, cujos salmos manifestam sua exaltação, esperanças, tristeza e alegria, temor e angústias, perseverança e amor a Am Israel, o povo de Israel, sempre invocando a ajuda do eterno Adonai, e mesmo nos momentos mais difíceis, manifestando sua confiança absoluta no socorro dele. Sendo assim, Asaf foi autor de 12 salmos. Os filhos de Corá compuseram 11. Salomão foi autor de 2, e Moisés e Etã foram autores de 1 salmo cada.
Cerca de 50 salmos não têm autor definido, embora a Septuaginta apresente Ageu e Zacarias como autores de 5 salmos. Os mais recentes relatórios baseados nos papiros ou rolos do Mar Morto e, portanto, em averiguações e estudos apurados em relação aos mais antigos manuscritos do Antigo Testamento, atestam que a maioria dos salmos foi escrita por volta do ano 1000 a.C. e que não há um único salmo canônico que tenha sua posição datada depois do ano 300 a.C. Propósitos. Qualquer tentativa de estudo, sistematização ou esboço do livro de Salmos deve ser geral e considerar 2 aspectos fundamentais da sua constituição. O saltério é oração, devoção e poesia, do começo ao fim. E a teologia que perpassa os Salmos deve ser analisada em sua essência confessional e doxológica, jamais de forma abstrata ou de outro extremo, como um mero catecismo de doutrinas. Alguns pregadores, na tentativa de sistematizar a teologia inerente ao saltério, transformaram obras de arte canônica, teológica e de louvor a Deus em pílulas pragmáticas de doutrina e, não raro, propagaram muitas heresias. Portanto, cada salmo deve ser analisado e compreendido à luz da coletânea e, evidentemente, do todo das Escrituras, pois que uma verdade bíblica isolada deve corresponder e harmonizar-se à verdade geral das Escrituras sagradas. Portanto, a essência teológica dos Salmos, o centro gravitacional da história e de toda a criação, seja a filosofia, a ética, a moral e a fé, ou ainda os mistérios da terra e dos céus, resume-se em Deus, Javé ou Yahvé, o Senhor. É muito sintomático que os mais respeitados e imponente rei dos judeus tenha se curvado humildemente diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, clamando por misericórdia e reconhecendo a soberania, a justiça e o amor leal de Deus. O Saltério é dividido em 5 livros, cada um dos quais é encerrado com uma doxologia. Portanto, no estudo dos Salmos, mais significativo que algum diagrama geral é a classificação deles de acordo com os assuntos tratados. Cerca de metade dos Salmos é de Davi ou de algum de seus descendentes davídicos, e, conforme seus títulos, vêm quase todos do período áureo de Israel, isto é, de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E, sem dúvida, alguns deles foram compostos mais tarde, até mesmo no tempo do cativeiro, como o Salmo 137, por exemplo. A grande virtude dos cânticos espirituais, hinos e, portanto, dos salmos é atingir o âmago do espírito humano. Deve também ser tocado pelo poder da graça remidora de Deus. É importante frisar, especialmente para os leitores ocidentais de língua portuguesa, que a poesia milenária hebraica não consiste em rima, nem obedece a um sistema métrico semelhante ao nosso, mas consiste principalmente em repetição de pensamento, ideias, numa cláusula paralela, como neste exemplo. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas, Salmo 103:10. A simples observação a esta regra do paralelismo hebraico pode nos ajudar a interpretar palavras obscuras e, algumas vezes, certos enigmas bíblicos ao lermos com atenção o paralelo mais claro. Ou seja, uma frase ajuda na compreensão da outra e do sentido geral da mensagem pela associação ou esclarecimento da ideia central que está sendo comunicada. Outro recurso linguístico observado com frequência nos poemas hebraicos é a dramatização, assim como as figuras de linguagem, símiles e metáforas, em profusão. Davi escrevia como quem sentia o coração dos seus leitores e ouvintes. Quando interpretamos os salmos messiânicos,
É importante ficarmos alertas para o fato de que, nesse caso, Davi também escreveu na primeira pessoa, ainda que exiba com vívidos detalhes as experiências do Mestre Messias, Salmo 22. Cerca de metade dos salmos pode ser classificada como orações de fé em tempos de crise. Quantas pessoas atravessaram guerras, longos períodos de graves enfermidades, calamidades, depressões profundas, falências, desilusões, traições, amarguras terríveis, dor e medo, orando com fé e persistência, lendo os salmos bíblicos. Alguns desses salmos passaram para a história como ícones universais de devoção, piedade e confiança em Deus. É comum ver a Bíblia aberta em um desses salmos como um símbolo de reverência e convite à leitura. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121. Aproximadamente outros 40 salmos foram consagrados especialmente ao tema de adoração e louvor. Salmo 100 e Salmo 103, por exemplo, os quais deveriam ter uma participação em nossas leituras e meditações diárias. Considerando que uma classificação detalhada dos salmos é uma tarefa extremamente difícil e uma sugestão de certa forma sempre imprecisa, o Comitê de Tradução da Bíblia King James deixa aqui apenas uma sugestão didática de reunião dos salmos para estudo. Salmos do homem sábio: Salmo 1, Salmo 15, Salmo 101, Salmo 112, Salmo 113. Salmos reais: Salmo 2, Salmo 21, Salmo 45, Salmo 72, Salmo 110, Salmo 132. Orações pessoais: Salmo 3, Salmo 7, Salmo 8. Louvor salvífico: Salmo 30. Louvor salvífico: Salmo 30, Salmo 34. Louvores comunitários: Salmo 12, Salmo 44, Salmo 79. Louvor pela salvação da comunidade: Salmo 66, Salmo 75. Expressão de fé: Salmo 11, Salmo 15, Salmo 52. Hinos à majestade de Deus: Salmo 8, Salmo 19, Salmo 29, Salmo 65. Hinos à soberania de Deus: Salmo 47, Salmo 93, Salmo 99. Cânticos de Sião: Salmo 46, Salmo 48, Salmo 76, Salmo 84, Salmo 122, Salmo 126, Salmo 129, Salmo 137. Cânticos de peregrinação: do Salmo 120 até o Salmo 134. Cânticos litúrgicos: Salmo 15, Salmo 24, Salmo 68. Cânticos didáticos: Salmo 1, Salmo 1, Salmo 34, Salmo 37, Salmo 73, Salmo 112, Salmo 119, Salmo 128, Salmo 133. Salmos penitenciais, arrependimento, tradicionalmente assim chamados, e que incluem parte dos Salmos 38, 130, 143, além dos conhecidos Salmo 51 e Salmo 32. Salmos vindicativos: Salmo 69, Salmo 101, Salmo 137 e certas porções do Salmo 35, 55 e 58. Salmos históricos: Salmo 78, Salmo 81, Salmo 105, Salmo 106. Salmos de revelação: Salmos 19, Salmo 119. Salmos messiânicos: Salmo 2, Salmos 8, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 40, Salmo 41, Salmo 45, Salmo 68, Salmo 69, Salmo 89, Salmo 102, Salmo 109, Salmo 110 e Salmo 118. Salmos messiânicos proféticos: Salmo 2, Salmo 45, Salmo 110. É importante notar as revelações feitas por meio dos salmos em relação ao Messias, Cristo em grego. No Salmo 45, versículo 6, o Cristo aparece como Deus. No Salmo 110, ele é o Rei, Sacerdote e Senhor de Davi.
No Salmo 2, ele é o Filho de Deus, digno de todo louvor e adoração. Outros salmos anunciam os sofrimentos do Messias, Salmo 22. Seu sacrifício vicário, Salmo 40. E sua ressurreição miraculosa, Salmo 16, versículo 10 e Salmo 11. O Salmo 89 nos apresenta o Cristo como aquele que completará o pacto davídico, aliança, em cumprimento às esperanças garantidas pelo Senhor a Israel e a todo o povo de Deus. Data da primeira publicação. Ao questionarmos a data da publicação dos Salmos, uma primeira pergunta se faz necessária. De qual salmo especificamente estamos falando? Porquanto o saltério é composto de salmos que vão desde a época pré-exílica, passando por todo o tempo de cativeiro até o pós-exílico, como já vimos. O processo de descobrimento, seleção e formação da coletânea canônica dos salmos levou vários séculos e foi concluído somente no final do século III a.C. Os salmos eram reverenciados e usados como livro de orações, o que significava também ensino, louvor e adoração. Nos cultos realizados no templo de Zorobabel e Herodes, portanto na reconstrução do templo de Salomão ou no chamado segundo templo, bem como para o uso litúrgico em todas as sinagogas, Lucas 20, versículo 42, Atos 1, 20. No primeiro século da era cristã já era conhecido como o Livro dos Salmos, o que significa também todo o cânon do Antigo Testamento hebraico ou escritos, Lucas capítulo 4, do versículo 24 até o versículo 44. Como já vimos, muitas coletâneas antecederam a formação final dos Salmos, e as primeiras coleções surgiram pelas mãos de Davi, na época dos primeiros cultos no templo construído por determinação de seu filho com Batseba, o terceiro rei de Israel, Salomão, de 971 até 931 a.C. Considerando que metade de todo o saltério é de autoria de Davi, ou davídicos, e que quase todos foram originados no período áureo de Israel, e alguns até mais tarde, podemos datar as primeiras publicações dos Salmos por volta do ano 1000 a.C. Esboço geral dos Salmos. Livro 1. Como vencer os momentos de crise, angústia e depressão. Salmo 1 até o 41. Louvando e adorando ao Senhor Deus Yahvé. Salmo 8, Salmo 24, Salmo 29 e Salmo 33. Exaltando a majestade e o amor leal do Senhor. Salmo 2, Salmo 21. Reverenciando a justiça misericordiosa e severa de Deus. Salmo 1, Salmo 15. Confessando e abandonando o pecado. Salmo 32. Crendo absolutamente na revelação do Senhor. Salmo 19. Livro 2. Como orar com fé em meio às adversidades da vida. Salmo 42 até o Salmo 72. Louvando e adorando ao Senhor, Adonai. Salmo 47, Salmo 48, Salmo 50, Salmo 65 e Salmo 68. Exaltando a majestade e o amor leal do Senhor, Salmo 45 e Salmo 72. Confessando e abandonando o pecado, Salmo 51. Entregando nossos adversários à justiça divina, Salmo 58 e Salmo 59. Livro 3. Como manter a fé em Deus diante das aflições nacionais, Salmo 73 e Salmo 89. Louvando e adorando a Deus Todo-Poderoso, Salmo 75 e Salmo 76. Observando o mover de Deus na história, Salmo 78 e Salmo 81. Analisando o amor leal de Deus por Sião e pelo templo, Salmo 84 e Salmo 87. Suplicando a repreensão de Deus contra os ímpios, Salmo 82. Livro 4. Como descobrir a força que Deus dá para vencer as crises, Salmo 90 até o Salmo 106. Cultivando uma fé inabalável diante dos obstáculos, Salmo 90, Salmo 91 e Salmo 94. Observando o mover de Deus na história, Salmo 105, Salmo 106. Reconhecendo a justiça amorosa e certeira do Senhor, Salmo 101. Livro 5. Como manter plena confiança em Deus diante das provações,
Salmo 107 até o Salmo 150. Crendo e exaltando a majestade soberana do Senhor, Salmo 110, Salmo 132. Esperando pelo socorro do Altíssimo nas aflições nacionais, Salmo 129, Salmo 137. Agarrando-se com toda a fé ao amor e à justiça de Deus, Salmo 112, Salmo 116. Agarrando-se com todo amor e confiança à palavra de Deus, Salmo 119. Analisando o amor leal de Deus por Jerusalém, Salmo 112. Encontrando consolo, paz e forças no Espírito de Deus, Salmo 120 até o Salmo 134. Dando sempre graças a Deus, Halel, Salmo 113 até o 118. Salmo 136 e Salmo 146 até o Salmo 150. Bons estudos. Na descrição está a leitura dos 150 salmos com as notas de rodapé. Só lhe deu glória. Feito lipas. Amém.